ficou sabendo ontem. Alô? Ontem? Foi ontem. A gente ficou sabendo ontem que você gosta de O Hobbit, de ler lá o inglês arcaico. E Pera aí a um gente pouquinho, não gosta muito. que eu não... Eu tenho que aumentar o volume aqui. Pode falar. A gente ficou sabendo ontem que uma pessoa que quase não gosta de você, de tanto que fala de você, que você gosta do Hobbit e do inglês arcaico, que leu no Ah, Tolkien, sim. e que ele disse que ama quando você fala sobre esse autor. Nilson reclama de tudo, né? Mas o Tolkien, É impressionante como ele reclama de tudo. mas o Tolkien é um autor muito bom, né? Fantástico. Não discordo. Então, começando, aqui a primeira questão. Eu peguei várias questões que tá por assunto, daquele site lá que tá muito, felizmente está muito bem dividido. Essas aqui a maioria de óptica em si, mas ainda não botei a parte de espelhos e lentes, porque aí a gente bota tudo junto, porque são menos questões. A primeira questão, 2019. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados, e que quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem. Essa parte aqui lembra o princípio da interdependência dos raios de luz, né? Os raios luminosos atravessam uns aos outros sem se atrapalharem. Ele usa isso para justificar o resto que ele está falando, né? Compreende-se que quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que vem do objeto até nós. Ou seja, falando que onda não transporta matéria. Como uma flecha ou uma bala atravessa o ar. Pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. Então ele está dizendo que a luz ela não pode transportar matéria, né, como se fosse uma flecha ou uma bala atravessando o ar, um raio de luz. Porque os raios não se interferem entre si, eles são independentes. Aí o comando da questão fala: o texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz? Isso aqui eu comentei no comecinho de óptica, na primeira aula de óptica, que é a natureza da luz. Se ela é corpuscular ou se ela é ondulatória. Então, corpuscular, como eu falei, é uma teoria que acredita que a luz é formada por partículas. E a ondulatória, que a luz é uma onda. Então, Newton, como a teoria da ondulatória não estava bem desenvolvida na época dele, o que ele achava é que a luz era formada por pequenas partículazinhas, bolinhas. Claro, porque ele era o cara da mecânica e tudo mais. Ele achava que no prisma, quando a luz entrava e ela se dividia em várias partes, em várias cores diferentes, era porque eram partículas de velocidades diferentes, de massas diferentes, provavelmente. Mas hoje em dia a gente sabe que não é só nenhum nem outro, né? Como eu falei, a gente tem essa dualidade de onda-partícula, que às vezes a luz se comporta como uma onda e se comporta como uma partícula. Aqui eu coloquei a difração da luz, né? Para provar que ela também faz fenômenos ondulatórios, é uma onda. Aí eu coloquei aqui, Newton achava que a luz branca entrava no prisma e se dividia em várias cores porque cada cor eram partículas que se desviavam dependendo da sua velocidade. Mas hoje em dia a gente tem o que a gente chama de fóton, né?
através da física moderna, que são partículas que formam a luz. Então a gente sabe que a luz também é formada por partículas na física moderna. Mas essa teoria não é a teoria corpuscular da luz, é uma teoria mais moderna. Então, continuando nas alternativas, né, o que é que a questão estava falando? Perguntando qual é a teoria que o texto contesta. Aí, letra A, o entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação. Ele não fala nada disso, de meio de propagação. Né? É um modelo ondulatório para a luz, o qual considera a possibilidade de interferência entre feixes luminosos. Não, ele não contesta. Ele fala... E letra C, um modelo corpuscular defendido por Newton que descreve a luz como um feixe de partículas. Então é isso. Ele fala que a luz não é formada por partículas corpóreas, né? Nesse texto. Então seria essa aqui a letra C, sobre a natureza da luz. Então, de boas essa questão. Só para reforçar esses dois conceitos, né? De onda, de corpúsculo. O próximo aqui não é uma questão tipo, especificamente de física, é uma coisa que tem fisicoquímica também, tanto que tem aqui, fisicoquímica, que é o efeito Tyndall, que é um efeito muito importante. O efeito Tyndall é um efeito óptico de turbidez provocado pelas partículas de uma dispersão coloidal. Foi observado pela primeira vez por Michael Faraday em 1857 e posteriormente investigado pelo físico inglês John Tyndall. Este efeito é o que torna possível, por exemplo, observar as partículas de poeira suspensas no ar por meio de uma réstia de luz. Observar gotículas de água que formam neblina por meio do farol do carro, ou ainda observar o feixe de uma lanterna por meio de um recipiente contendo gelatina. Ao passar por um meio contendo partículas dispersas, um feixe de luz sofre o efeito Tyndall devido. Então, no comando, ele quer saber por que a luz, o feixe de luz sofre o efeito Tyndall. Então, quem está respondendo já tem que conhecer o que é o efeito Tyndall. A gente tem, né, na fisicoquímica, os coloides. A gente tem as soluções e tem os coloides ou soluções coloidais, na parte da fisicoquímica. Então, o que é uma solução? É quando você coloca uma substância lá e ela se dissolve na água. Essas partículas são pequenas o suficiente para se dissolverem. Mas existem partículas que elas são um pouco maiores, né? E elas não se dissolvem totalmente como essas partículas menores. Elas fazem uma suspensão, elas ficam suspensas naquele meio quando você bota lá. Quando essas partículas estão suspensas, elas formam o que a gente chama de coloide, que é uma solução que é similar à cola, né? Por isso que é esse nome, coloide. E, por exemplo, maionese é um coloide, porque as coisas dentro da maionese elas não estão dissolvidas, né? Elas estão formando uma emulsão. Uma gelatina é um coloide. A poeira no ar levantada é um coloide. E o efeito Tyndall é um efeito que acontece nesses coloides, né, quando você bota um feixe de luz atravessando ele. O efeito Tyndall é o que explica porque você consegue ver um feixe de luz quando o quarto está cheio de poeira. Você não consegue olhar para os lados e ver a luz normalmente, mas se tivesse poeira suspensa e forma um aerossol, né, um coloide, você consegue ver o raio. Porque essas partículas coloidais, que elas têm entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros, elas são pequenas, mas são bem maiores do que as de solução, né? Elas dispersam a luz. Então, aqui no tubo A, tem uma solução, pode ser com sal, alguma coisa assim, né? Os íons. E na letra B é um coloide. Então, no A, o laser atravessa aqui e ele não se dispersa, não dá para ver o feixe. Mas quando ele passa por B, ele se dispersa e a gente pode ver, né?
Então, o laser, a gente já viu que ele é uma luz polarizada, então ele só ia numa direção só. Como é que a gente veria ele? Só se ele se dispersasse, né? Como é que a gente veria ele lateralmente? Não dá. Então, dessas alternativas aqui, a absorção do feixe de luz por este meio, a interferência do feixe de luz neste meio, transmissão, polarização. Então, a resposta é o espalhamento do feixe de luz, né? A dispersão, a luz se espalha. No colóide. Uma questão interdisciplinar aí. E agora tem uma questão começando de refração, que é bem simples, que a gente já viu esse mesmo exemplo, questão de 2012. Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz. Então, qual seria dessas aqui? Por que o índio tem que mirar mais abaixo do que ele enxerga o peixe? Porque os raios de luz refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água? Aí não, né? Ele está dizendo que os raios de luz dentro da água não têm uma trajetória retilínea. Não é isso que causa. Os raios de luz emitidos pelos olhos do índio desviam sua trajetória. Aqui o índio é um X-Men. Letra C. Espalhados pelo peixe, são refletidos pela superfície da água. Letra D. Emitidos pelos olhos do índio, de novo, nada a ver, né? E letra E. Refletidos pelo peixe, desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. Então aqui claramente ele está falando do que a gente já viu esse exemplo, que é a refração. A luz passa da água para o ar, de um meio para outro, e o sentido é desviado, por isso que tem a refração. Então o peixe, ele reflete a luz que ele recebe, né? E essa luz sai da água, quando volta para o ar ela refrata. Então aqui seria o índio, a luz sofrendo refração, e a resposta é a letra E. Isso também é tranquilo, né? Outra simples também. O PPL. Acho que no PPL eles têm umas questões muito mais doidas do que no Enem normal. Algumas crianças, ao brincarem de esconde-esconde, tapam os olhos com as mãos, acreditando que, ao adotarem tal procedimento, não poderão ser vistas. É isso o texto. Essa percepção da criança contraria o conhecimento científico porque, para serem vistos os objetos. Então aqui é o começo de óptica, né? Por que as coisas são vistas? É isso que pergunta a questão só. É interessante a gente observar a estrutura das questões, né? Que tem um texto em cima e esse comando aqui embaixo, né? A gente tem primeiro um contexto. A percepção da criança contraria o conhecimento científico por quê? Ele quer um motivo que a criança contraria o conhecimento científico. Letra A. Refletem partículas de luz, fótons, que atingem os olhos. Letra B. Geram partículas de luz, fótons, convertidas pela fonte externa. Outra coisa a se observar é que também nessas questões, nas questões do Enem, né,
as alternativas elas têm um paralelismo. Então elas costumam, por exemplo, todas começarem com o verbo no mesmo tempo, né? Refletem, geram, refletem de novo. E aqui e ainda elas têm tamanhos parecidos. E geralmente eles colocam da mais curta para maior no final, né? E essas frases aqui estão bem parecidas. No meio, todas elas falam de fótons. Então é interessante a gente comentar aqui o que são esses fótons. Por que os objetos são vistos? Porque eles refletem partículas de luz, fótons, que atingem os olhos. Já é essa letra A aqui, né? Os objetos são vistos porque a luz chega neles, eles refletem a luz e essa luz atinge os nossos olhos e a gente enxerga. A menos que esses objetos emitam luz própria, né? Então a luz que saia deles chega nos nossos olhos também. Então já é aqui na letra A. Em outras alternativas ele fala peraí. Que os objetos são atingidos por partículas de luz, fótons, emitidas pelos olhos. Refletem partículas de luz que se chocam com os fótons emitidos pelos olhos. Então a mesma coisa dos X-Men lá do índio, da questão do índio. Então isso aparece várias vezes nessas questões, né? Porque no começo da teoria da atomística, onde a gente tinha Platão, Sócrates, Leucipo lá, Leucipo do Demócrito, eles tinham a teoria sobre a visão que os nossos olhos a gente enxergava porque eles emitiam filamentos ou partículas. E esses filamentos chegavam nos objetos e é isso que fazia a gente enxergar. Só que não, ao contrário, a luz que reflete nos objetos chega nos nossos olhos. Agora falando desses fótons aqui, né? Esse foto significa luz em grego, né? Tanto que a gente tem fotografia, seria o registro da luz. Sei lá, fotofobia, a pessoa que tem sensibilidade à luz. Então, fóton seria uma partícula de luz. Na teoria de Einstein, né, a gente tem na física moderna uma coisa chamada de física quântica. Foi daí que Newton começou a virar coaching quântico no Instagram, né? Que a física quântica, esse quântico significa quantidade, né? Quantizar. Então, segundo a teoria de Einstein, é como se a energia ela fosse formada por pacotes pequenininhos. Então, são quantidades. Então, a luz ela também era formada por partículas que fornecem essa energia, que são chamados de fótons. A partir dessa teoria dos fótons, ele também fez a teoria que fez ele ganhar o Nobel, né, que é o efeito fotoelétrico. Que o efeito fotoelétrico é que quando você coloca uma radiação, energia luminosa, num átomo, você faz alguns elétrons serem expulsos. Isso é explicado porque é como se os fótons, que fossem bolinhas que você joga, digamos assim, eles colidissem com os elétrons e expulsassem os elétrons. E a gente tem a energia, aqui essa equação chamada de equação de Planck, que esse E é energia, F é frequência e H é uma constante, não muda, né? A constante de Planck. Então essa fórmula diz que a energia de uma onda eletromagnética é proporcional à sua frequência. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, né? Que quanto maior a frequência, maior a energia associada à onda. Aquele exemplo que eu falo da corda. Se você mexer seu braço mais rápido, com maior frequência, você está colocando mais energia também. Então, essa aqui. Refletem partículas de luz, fótons, que a gente viu que atingem os olhos. Tudo certo?
A próxima, 2012, é do PPL também. A terapia fotodinâmica é um tratamento que utiliza luz para a cura de câncer através da excitação de moléculas medicamentosas, que promovem a desestruturação das células tumorais. Para a eficácia do tratamento, é necessário que a iluminação na região do tecido a ser tratado. É necessária a iluminação do tecido a ser tratado. Vou abrir uma janela aqui na frente do meu slide. Em geral, as moléculas medicamentosas absorvem as frequências mais altas. Por isso, as intervenções cutâneas são limitadas pela penetração da luz visível, conforme a figura. Então, o que ele está falando é que é uma terapia fotodinâmica. Então, a luz interfere a dinâmica de alguma coisa, né? É um tratamento que utiliza a luz para a cura de câncer através da excitação de moléculas medicamentosas. Então, tem medicamento lá, a luz chega e excita as moléculas de medicamento que já estão lá na região, e isso desestrutura as células tumorais. Então, para a eficácia do tratamento é necessário que tenha iluminação. Então, isso depende do grau de penetração da luz no tecido. Quanto mais, se o tumor estiver mais profundo, né, a luz vai ter que chegar lá para iluminar esses medicamentos e excitá-los. Então, a pergunta: a profundidade de até 2 milímetros em que o tratamento cutâneo é eficiente se justifica porque a luz D. Aí ele está se referindo aqui, esses 2 milímetros, a esse gráfico, né? A gente tem a epiderme e tal, indicado no gráfico, e o quanto cada comprimento de onda ultrapassa. Em geral, as moléculas medicamentosas absorvem as frequências mais altas. Por isso, as intervenções cutâneas são limitadas pela penetração da luz visível. Então, quando a gente aumenta o comprimento de onda, aqui a gente diminui nossa frequência, né, pelo V lambda F. Só que o tecido absorve menos, por isso que ele consegue passar tudo aqui. Agora, quando a gente diminui nosso comprimento de onda, a gente tem uma frequência alta e ele é muito absorvido, então ele não consegue atravessar totalmente, né? Aí a gente precisa que tenha uma frequência alta para excitar esse medicamento. Então ele está falando desse aqui, de 400 nanômetros de comprimento de onda, só atravessa 2 milímetros, né? Aí essa limitação, essa profundidade de até 2 milímetros se justifica porque a luz D. Aí a curto comprimento de onda é mais refletida pela pele. E é justamente o contrário. Isso aí é mais de interpretação essa questão, né? Curto comprimento de onda é mais refletida pela pele? Não, porque ele tá dizendo aqui que a que tem curto comprimento de onda, que a que tem a maior frequência, ela é mais absorvida e não mais refletida. A onda de maior energia, letra B. Maior energia é mais absorvida pelo tecido orgânico. Então já é essa aqui, né? Se tem maior energia, tem mais frequência e é mais absorvida pelo tecido. Essa aqui, letra B. É o que a gente falou. Essa questão já relembra o que estava o que eu comentei na questão anterior, que é aquele negócio. A energia de uma onda eletromagnética é proporcional à sua frequência, né? Diretamente proporcional. Então é importante essa questão. E aqui, mais ou menos relacionado com isso também, essa tirinha do Garfield aí.
o Garfield está lá dormindo e começa a queimar. A faixa espectral da radiação solar, que contribui fortemente para o efeito mostrado na tirinha, é caracterizada como... essa questão, ela dá para confundir, né? Eu não acho essa questão muito bem feita, não. Porque ela pergunta qual é a faixa espectral da radiação solar, a radiação que o Sol está emitindo, que contribui fortemente para o efeito mostrado na tirinha, que é o Garfield se sentir queimado. Então, assim, teoricamente, muitas faixas dessa radiação contribuem fortemente. Agora, minha cachorrinha não... Espera aí um momento. Foi mal, hein? Charlotte animado. Ele pergunta qual é a faixa que contribui fortemente para esse efeito. Aí tem lá, visível. Visível a pessoa já descarta, porque visível não seria muito esse aquecimento, né? Amarela, vermelha, isso aqui é a mesma coisa de visível, então é estranho. Mas a dúvida é entre essas duas, ultravioleta e infravermelha. Por quê? Porque infravermelha é a radiação que a gente associa com calor, né? Tipo, quando a gente tem aquele fenômeno de radiação, aquele fenômeno que tem troca de calor de um corpo para o outro, lá na termologia, através da radiação eletromagnética que sai, a gente associa com as ondas infravermelhas, principalmente. Só que aqui o que ele quer saber é qual a radiação que é mais absorvida. E isso tem na outra questão, né? Se ela é a mais absorvida, é a mais... E também a mais energética, né? Que é capaz de queimar o Garfield aí. Essa radiação seria a ultravioleta, que tem a frequência maior. Então, a infravermelha teria uma frequência baixa, apesar de causar o aquecimento, né? Talvez esteja relacionado aqui com queimar a superfície da pele, o protetor solar. Então, a resposta dessa questão é ultravioleta. Aqui, o espectro eletromagnético, aí o comprimento de onda aumenta na direção do vermelho, onde a gente tem o infravermelho. Só que a energia é ao contrário, a energia aumenta na direção do ultravioleta. É que os raios X e os raios gama super energéticos, né? Aí essa imagem aqui de baixo é o que eu estava falando da irradiação. O Sol, ele manda o calor através de raios infravermelhos que aquecem a Terra, né? Por isso que eu acho que essa questão é mal elaborada. Até porque as três primeiras tem aqui visível, amarela, vermelha, que dá para fazer aquele negócio chamado gaming, né? Se você excluir uma, você já exclui as outras. É estranho. É, a próxima questão do PPL de novo, 2012. Em um experimento, coloca-se glicerina dentro de um tubo de vidro liso. Em seguida, parte do tubo é colocada em um copo de vidro que contém glicerina e a parte do tubo imersa fica invisível.
X-Men novamente. Esse fenômeno ocorre porque é aquele experimento famoso, eu acho que eu até botei no slide. Você tem um tubo de vidro liso, em seguida coloca glicerina dentro desse tubo e depois coloca o tubo dentro de um copo de vidro que já tem glicerina. Por que fica invisível? Porque você não enxerga o que está dentro. É o que está acontecendo aqui, né? A garrafa é de vidro. A garrafa é de vidro e você enxerga quando ela tem água dentro, por exemplo, está vazia, tem ar. Mas quando você bota glicerina dentro, você não enxerga mais. Então, por que isso acontece? É porque a luz, ela não sofre desvios. Se ela não sofre desvios, é porque a gente não tem acentuado aquele fenômeno da refração. Pelas alternativas aqui, tem dizendo, peraí, eu precipitei. Pelas alternativas, tem dizendo, ocorre porque a intensidade da luz é praticamente constante no vidro. Não tem nada a ver a intensidade, né? A parcela de luz refletida pelo vidro é praticamente nula. Essa aqui a gente poderia até considerar. Parcela de luz refletida pelo vidro é praticamente nula. Então, vamos deixar essa. A luz que incide no copo não é transmitida para o tubo de vidro. Não, a luz é transmitida, né? Porque a gente sofre refração. Ele está dizendo que a luz que vai no copo não chega. E a gente sabe que é mentira, porque tanto o vidro como a glicerina são transparentes. Então eles vão chegar no tubo. Letra D. A velocidade da luz é a mesma no vidro e na glicerina. Então é essa aqui. Letra D, né? A letra B é porque ele fala especificamente do vidro. E o vidro sozinho ele não explica esse fenômeno, porque acontece. Tem o vidro e a glicerina no jogo, né? E o ar até. Então a gente tem que o índice de refração do vidro e da glicerina, eles são muito parecidos. Por isso, é como se a luz não sentisse a diferença entre um meio e outro. Ela não sofresse desvios muito grandes. Então a gente tem que os índices de refração são praticamente iguais. Como o índice de refração é essa fórmula aqui, né? N igual a C sobre V. Como a velocidade da luz no vácuo é constante, esse C, então a gente só pode considerar o V. O V muda. Então é obrigatório que para que elas tenham índices de refração parecidos, que a velocidade seja parecida, seja próxima. Então, a velocidade da luz é a mesma no vidro, para o índice de refração ser igual. A velocidade tem que ser igual. E até que essa fórmula aqui, a lei de Snell, né, para a gente comparar, N1 sobre N2 é seno de θ2 sobre seno de θ1. Então, para os senos serem iguais, ou seja, para a luz não sofrer desvio, para a luz não sofrer desvio, né? Esses senos têm que ser iguais, então os índices de refração têm que ser iguais também. Letra D. Uma questão também relacionada à refração. 2016, né? Folhas de papel. Não, 2014.
folhas de papel, como as utilizadas para a impressão de documentos, são opacas e permeáveis aos líquidos. Esse material é constituído de microfibras entrelaçadas de celulose que são transparentes à luz. Quando sobre elas se derrama glicerina, elas se tornam translúcidas. Uma imagem da superfície de uma folha de papel ampliada por um microscópio eletrônico de varredura pode ser vista na figura. Aqui massa a imagem do papel, né? Ele está falando que a celulose ela é translúcida. Cadê? Ah, não. As microfibras entrelaçadas de celulose que são transparentes à luz. Mas ele fala que as folhas de papel são opacas. Aqui em cima. Não opacas, opacas. Se as fibras... Então, meio que a gente dá para entender assim nessa questão que se as fibras são translúcidas e o papel é opaco, é meio porque essas fibras estão assim meio emaranhadas, né? E isso faz com que elas vão ficando opacas, mesmo sendo transparentes. Quando sobre elas se derrama glicerina, elas se tornam translúcidas. Uma imagem da superfície de uma folha de papel ampliada por um microscópio eletrônico de varredura pode ser vista na figura. No quadro é apresentada a razão n entre a velocidade da luz no vácuo e no respectivo material, celulose, glicerina ou ar. Então aqui o índice de refração do ar, que é 1, e da glicerina e da celulose. Um é 1,46, o outro é 1,47, o índice de refração. São muito próximos. Então, muito próximos. Como a gente viu na questão passada, se eles são muito próximos, então eles se refratam um pouco. A luz sofre menos desvio. Então, nessa situação, o papel se tornou translúcido porque a luz é aí mais refletida, não, mais absorvida, não, mais espalhada, não. A letra D, menos refratada. Falou índice de refração, já estava na cara também. Então, tudo beleza até agora, né? Sim, tá tranquilo. Agora uma questão com cálculo. Então vai ser a última, provavelmente, que a gente vai fazer, porque está acabando o tempo. A fotografia sob luz polarizada é usada por dermatologistas para diagnósticos. Isso permite ver detalhes da superfície da pele que não são visíveis com o reflexo da luz branca comum. Para se obter luz polarizada, pode-se utilizar a luz transmitida por um polaroide ou a luz refletida por uma superfície na condição de Brewster, como mostra a figura. Nessa situação, o feixe de luz refratada forma um ângulo de 90 graus com um feixe da luz refletida, fenômeno conhecido como lei de Brewster. Nesse caso, o ângulo de incidência θp, também chamado de ângulo de polarização, é o ângulo de refração e o ângulo de refração θr estão em conformidade com a lei de Snell. Então, no final, aqui ele diz que esses raios estão em conformidade com a lei de Snell, normal. O que é que ele fala no texto? Ele fala que para polarizar, uma técnica de se fazer polarização é você usar esse raio da lei de Brewster. Nessa situação, o feixe da luz refratada forma um ângulo de 90 graus com o feixe de luz refletida. É isso que é a lei de Brewster lá que ele fala. Então, esse raio de luz refletido vai ser polarizado nessa situação. É isso que ele fala, é isso que ele quer. Aí o comando. Nessa situação, qual deve ser o índice de refração da lâmina para que o feixe refletido seja polarizado? Ele fala que considere um feixe de luz não polarizada
proveniente de um meio com índice de refração igual a 1, que incide sobre uma lâmina e faz um ângulo de refração θ de 30 graus. Então, essas as duas informações que ele dá. Que o índice de refração é igual a 1 do meio proveniente e que faz um ângulo de refração θr de 30 graus. O que ele está dizendo é que esse θr é 30 graus. Se isso aqui é 30 graus, então isso aqui é 60 graus, né? Porque 60 mais 30, 90, e forma um ângulo 90 graus aqui, entre a normal e a superfície. E ele fala que esse θr, a distância entre o raio refratado e o raio refletido é de 90 graus também. Então, se isso aqui tudo tem que ser 90, como ele mostra aqui, então isso aqui também é 30. Se isso aqui é 30, aqui vai ser 60. E aqui vai ser 60 também. Né? Então a gente usa a fórmula N2 sobre N1 igual a seno de θ1 sobre seno de θ2, a lei de Snell. Então, como eu estou vendo que passou do horário, eu vou continuar a questão na próxima aula. Porque ainda tem uns cálculos a fazer. Mas fica aí o começo da questão. Vou explicar essa parte de novo. Então, valeu.